pode deixar para depois do que a gente pode viver agora, né? Então, o que eu falo para minha filha todos os dias: estudem, não fiquem dependente financeiro de ninguém, porque a independência financeira, ela te faz escolher os lugares em que você quer estar. Oi, eu sou a Jéssica e esse é o Gente que Conta. A minha convidada de hoje é a Marcela Possebon. Marcela, vou falar um pouquinho da tua carreira, tá? Primeiro. Então, ela é formada em Direito e Pedagogia, atua na área registral e notarial há mais de 20 anos e ainda faz consultorias para 22 estados, é isso mesmo, né? Isso. Marcela, hoje eu queria te propor um negócio diferente. A gente vai falar, sim, sobre carreira, mas eu quero entender a pessoa por trás da carreira. Então, para a gente começar, você podia falar um pouquinho sobre você? Claro. Se apresentar melhor? Bom, meu nome é Marcela, eu tenho 39 anos, trabalho há 20 anos na área notarial e registral, tenho uma filha de 14 anos e presto consultoria para outros estados, todos com relação à área notarial e registral. Sou uma pessoa que adoro fazer esportes, né? Então eu cuido muito dessa questão de saúde, alta performance, não só na questão profissional, mas também com relação à minha questão pessoal. E é isso, eu sou essa pessoa. A atividade física é para manter o corpo e a mente limpa para chegar e fazer. E para aguentar o dia a dia, né? Sim. Porque a gente trabalha muito sobre pressão, sobre resistência. Então, o exercício físico, ele colabora com todas essas questões também. Marcela, o que te definiria hoje como mãe, profissional, mulher, para aguentar tudo isso junto? Eu acredito que é consciência. Na vida da gente, quando a gente cria consciência sobre determinados assuntos, você consegue traçar rotas e metas, né? Então, quando você consegue tornar consciência de tudo aquilo que não é legal, de tudo aquilo que precisa ser feito, do caminho que você quer trilhar, em todos os aspectos da sua vida, você consegue atingir o teu objetivo. Então, a primeira coisa, a palavra que me define hoje é a questão da consciência. Tudo eu trago luz à consciência. Existem dias que a gente não acorda muito bem. E nesses dias a gente precisa de algo para nos motivar um pouquinho a mais a levantar e fazer acontecer as coisas. O que para você te motiva nesses dias? A minha filha. Na verdade, tudo que eu faço na minha vida, eu levo em consideração aquela pessoa que está me esperando. Que é, né, independente do dia bom ou do dia ruim, eu preciso fazer por ela, né? Eu preciso fazer por ela tanto na questão financeira, eu preciso fazer por ela na questão de criação, eu preciso fazer por mim para que ela se enxergue através de mim. Então, tudo que eu faço hoje é pela minha filha. Teve algum momento que você, no meio disso tudo, precisou se reinventar quando você virou mãe? Mudou alguma chave na sua cabeça? Na questão da maternidade, a maternidade, ela para mim sempre foi uma coisa muito planejada. Então, quando eu decidi ter filha, né, filhos, enfim, eu sempre pensei em não parar de trabalhar, mas eu encontrei dificuldades. Porque quando eu engravidei, eu cursava direito. Então, eu estava no início da minha faculdade, minha filha era pequena, eu trabalhava o dia inteiro. Ficava fora, então, as 8 horas de trabalho, mais o período noturno, para conseguir concluir. E foi nesse momento que eu me senti mais desafiada, né? A gente, como mãe, sente culpa, né, pela ausência. A gente, por outro lado, sente a necessidade de dar continuidade. Então, o meu momento ápice, assim, por exemplo, de reinvenção, foi quando eu precisei criar métodos, né, cronogramas dentro da minha própria casa para eu conseguir dar conta de tudo. Equilibrar os pratinhos. Sim, exatamente. Você acredita que essa foi a fase de 20 anos de carreira, né? Ao longo de 20 anos de carreira, mas de vida junto com a carreira. Você acredita que essa foi a sua fase mais desafiadora? Não. Qual foi? Não. Na verdade, assim, a minha fase mais desafiadora foi quando eu tinha 18 anos,
Claro que eu ainda não tinha minha filha, mas durante a minha carreira, vamos dizer assim, agora estou falando com relação à carreira. Eu tinha 18 anos, eu passei num concurso público municipal e, imagina, eu tinha acabado saindo de escola pública, não tinha uma condição de vida financeira, não tinha cursos de aperfeiçoamento, não tinha nada, mas passei no concurso público e recebi a minha designação para trabalhar no Tribunal de Justiça, cedida pelo Tribunal de Justiça. Então, foi na época que eu precisei me desafiar, porque eu não tinha conhecimento técnico suficiente, mas tinha sido cedida por um ambiente que necessitava desse conhecimento técnico, enfim. Mas uma coisa sempre tive que foi a boa vontade. Então, eu nunca deixei de correr atrás da informação ou de querer me aperfeiçoar para dar conta daquilo. Então, o meu maior desafio em todo esse tempo foi essa questão. Mas foi ali também que nasceu o meu amor pelo direito, pelas questões, né, que eu desenvolvo até hoje. Então, o direito já veio na tua vida por conta do ofício que você estava fazendo no momento ali. Eu costumo dizer que eu sento sempre ao lado, parece que Deus me coloca ao lado de pessoas certas na minha vida. Então, é como se Deus olhasse para mim e falasse assim, você vai sentar do lado daquela pessoa que aquela pessoa vai te ajudar. Eu lembro que eu tinha 16 anos e eu fui fazer meu título de eleitor no fórum e tinha uma plaquinha que dizia assim, contrato-se estagiário e tal. E eu olhei para aquela plaquinha e falei assim, nossa, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, que era no fórum da Comar. E passado 2 anos, eu passei nesse concurso, eles me cederam para o Tribunal de Justiça. Com 3 meses que eu estava lá, a juíza, a qual, né, eu era supervisionada, e 2 promotoras de justiça me chamaram e falaram assim, não, a gente vai te nomear como conciliadora criminal. Eu não sabia o que era processo civil, não sabia o que era processo penal, não sabia o que era direito civil, direito penal, não sabia nada. O que elas fizeram? Elas me deram 2 códigos, um de processo civil e código civil e outro de código penal e processo penal, e me ensinaram o que eu precisava saber para aquele momento. E foi ali que, embora tivesse uma lista de pessoas que eram bacharéis em direito, que naquela época você não era obrigado você ser bacharel em direito para ser conciliador. Hoje é. Mas naquela época não era. Tinha uma lista de pessoas que gostariam de desempenhar a função e elas me deram essa oportunidade. Então, com aquilo ali, elas foram me ensinando o que era fazer uma sentença, o que era fazer uma decisão, o que era fazer uma audiência, quais eram os termos, quais eram os tipos de crime, se era condicionado, incondicionado, como que funcionava tudo. E ali é como se reacendesse, vamos dizer assim, uma chama pelo direito. Foi quando eu passei a gostar mais ainda pela questão do direito. E foi o ponto ápice também para desenvolver o que eu sou hoje. Vamos voltar para a maternidade um pouquinho agora. Você disse que a sua menina tem 14 anos. Isso. Como que você conseguiu equilibrar tudo isso? E agora, nessa fase dela da adolescência, como que você está conseguindo administrar uma adolescente em casa e ainda pensar no lado profissional e a mulher que precisa também viver um pouquinho? Bom, a minha filha ela tem 14 anos e ela é uma mulher, assim como eu. E hoje, por muitas vezes, como né, já tinha dito, eu me culpei, achava que eu não dava devida atenção, achava que isso poderia prejudicá-la de alguma forma, e que ela poderia ser distante. Mas o que eu percebo hoje de conversas que eu tenho com a minha filha, porque a gente tem um relacionamento muito aberto, por mais que eu seja uma pessoa exigente, eu não sou uma pessoa coercitiva, então eu sempre tive um relacionamento, se minha filha faz certo, se faz errado, em ambas as formas ela vem me trazer a questão, a gente sempre teve essa liberdade. Eu não digo que eu tenho uma amizade com a minha filha, porque eu acredito que pai e mãe não podem ser amigos de filho, porque a gente precisa ter o respeito. Mas o que eu acredito e o que eu vejo hoje quando eu olho para ela? Que eu não ter pausado a minha carreira, por eu ser a pessoa que eu sou, por eu procurar conhecimento, procurar cursos, enfim, ela se espelha em mim. Isso é o que eu vejo. Tanto que, se você conversar com ela, parece que você está conversando comigo. E ela tem um raciocínio muito além da idade dela. Então, hoje ela já fala do vestibular, ela está no 1º ano do ensino médio. Então, hoje ela já foca, ela já sabe o que ela quer trilhar, o que ela quer fazer, e ela foca naquele objetivo.
eu vejo que ela tem orgulho. Então, lá atrás, quando eu sentia culpa, porque eu sentia Com culpa, certeza. né? Mas a minha mãe sempre me ensinou que a gente não tinha que pausar os nossos sonhos por conta dos nossos filhos. Porque amanhã eles vão para a vida, a gente tem que criar o filho para o mundo. O mundo não vai ter a mesma piedade, a mesma dó que a gente tem. Então a gente tem que saber orientar, dar estudo, né? E prepará-los para o mundo. A partir do momento que você tem isso, eu acho que não tem como dar errado, né? Até não posso falar assim, não, minha filha tem fase de rebeldia. Não tem, porque ela é tão focada, ela sabe onde ela quer chegar, ela tem. E isso eu vejo que ela é muito eu quando eu tinha a idade dela. É a criação que se tornou espelho para ela. Exatamente. Então, eu quero que ela tenha um desenvolvimento para o mundo, né, que ela tenha uma inteligência emocional, e tudo isso colabora. Não só terapia, como essa questão da prática da PNL, inteligência emocional hoje é tudo. Então, assim, eu não posso dizer que ela tem essa fase de, vamos dizer assim, de rebeldismo, de qualquer coisa nesse sentido, porque a criação dela também já foi diferente. Foi muito participativa, foi muito inclusiva. Eu sempre tentei demonstrar para ela a realidade, como que o mundo funciona, de uma forma mais branda. E o que ela, nesses 14 anos, conseguiu te ensinar? Muita coisa, né? Resiliência, a olhar mais para mim também, como mulher, porque essa questão de autoestima, essa questão de se cuidar, essa questão de amor ao próximo, vamos dizer assim, porque quando nasce um filho, nasce uma mãe, e quando ela era muito bebezinha, o meu maior medo era morrer. Porque você pensa assim, meu Deus, eu tenho um filho, como é que eu vou deixar meu filho pro mundo? Porque ele não vai ter a mesma piedade que a gente, e daí às vezes acaba arrumando uma madrasta. Então, meu maior medo sempre foi que ela não tivesse esse suporte que eu dei. Então, o que ela me ensinou sobre o que era amor, sobre o que era resiliência, principalmente nos momentos de maiores dificuldades. Ela me deu mais força para lutar por aquilo que eu achava que eu precisava e que, não só na questão de educação, mas na questão financeira também. Ela sempre foi o meu combustível para todas as situações. E nos dias de hoje, criar uma menina, uma mulher criando outra mulher, né? É um desafio a mais. Quando você está criando um homem, você tem que ensinar outras coisas, né? Sim. São coisas diferentes. Mas eu sempre trouxe muita realidade para ela. Então, eu sempre trouxe sobre sexualidade, eu sempre trouxe sobre abusos, eu sempre trouxe sobre relacionamentos saudáveis. Eu sempre trouxe, porque hoje eu acho que no mundo em que nós estamos vivendo, com a criação em que nós temos hoje, a mulher ela precisa ter essa criação. Tanto que se hoje você conversar com ela, o ano passado ela começou a namorar, vamos dizer assim. Ela namorou 3 meses, um dia ela chegou pra mim e falou assim, mãe, você acha que vão me julgar se eu terminar meu relacionamento? E eu fiquei perplexa com o que ela me falou. Ela pegou e falou assim, não, porque presente, o menino dava muitos presentes, ele era muito bonzinho, de uma família muito educada, mas como todo adolescente, ele tinha 15 anos, queria ficar jogando videogame e tal. Aí ela falou assim, presente eu mesmo posso me dar. Eu quero presença. Olha só. Então, eu falei assim, meu Deus, eu tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Então, tudo isso nos traz o resultado daquilo que a gente está ensinando. E a gente é espelho, não adianta. A criança, ela não vai falar, a criança, o adolescente, ele não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer aquilo que você faz. Então, se não tiver congruência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, em todas as áreas da tua vida, ele vai seguir o que você faz. Exatamente, concordo com você. Congruência, eu acho que é a palavra ideal da criação de qualquer criança e adolescente. Certo, então já que eu já conheço um pouquinho mais da mulher, da mãe, agora a gente vai entrar um pouquinho na tua carreira profissional, pode ser? Claro. Você já disse que entrou no direito, né, porque estiveram pessoas certas ao seu lado. Como que surgiu a pedagogia ali no meio? A pedagogia, na verdade, eu morava no litoral do Paraná. Então, quando eu concluí o ensino médio, minha família não tinha condição nenhuma de pagar uma faculdade particular.
Naquela época não existia o curso de Direito, o único curso que existia no município era o de Pedagogia. Para eu não ficar sem fazer nada, o que eu fiz? Prestei o vestibular para Pedagogia, passei. Falei, opa, vou concluir essa profissão, esse curso. Talvez, quem sabe, desempenhe a função ali para eu conseguir um salário melhor, enfim, até que eu conseguisse atingir o meu objetivo, que era cursar Direito. Então, a pedagogia, embora eu não desempenhe a função, nunca desempenhei, porque foi no meio do caminho ali que eu entrei no fórum, daí criei outras, vamos dizer assim, prioridades. Foi um curso que foi muito bom para mim, na minha questão pessoal, na minha questão de criação com a minha filha. Então, é um curso que hoje eu poderia falar assim, eu acho que todo mundo deveria cursar pedagogia alguma vez na vida, principalmente antes de ser pai e ser mãe. Uhum. Então, foi nesse sentido, foi dessa forma que eu cursei pedagogia, mas foi porque não tinha outra oportunidade mesmo. É um curso legal, é um curso bem bacana, e claro que me ajudou muito nas questões, por exemplo, de mentorias, né, na questão de até das tratativas com os demais funcionários, da forma que eu ensino, que eu exponho determinado assunto sobre trabalho. Então, pedagogia fez total sentido. Você estava falando que você foi parar no Tribunal da Justiça no começo da carreira. Uhum. Em que momento você inseriu o registral e o notarial nisso? Então, eu trabalhei por 5 anos no Juizado Especial Civil e Criminal, a qual fui conciliadora também. Mas num determinado dia eu tinha acabado de concluir meu curso de pedagogia. Eu acordei e falei assim, não, mas isso aqui para mim, só isso aqui para mim é muito pouco. Eu quero cursar direito, não tinha direito na cidade, eu não tinha condições de vir, né, ir e vir todos os dias para cursar direito, tanto pela questão financeira quanto pela questão de deslocamento. E um dia eu acordei e falei assim, não, eu vou pedir exoneração da prefeitura e eu vou me mudar para Curitiba para cursar direito. Quando o pessoal lá da cidade, que era uma cidade pequena, ficou sabendo, tinha um cartório do município, ficou sabendo que eu ia sair, que eu ia pedir exoneração, enfim, e me ofereceram uma vaga no tabelionato de notas lá da cidade. O salário era um pouco melhor do que o da prefeitura, enfim, mas ainda não era o que eu queria. Aceitei. Fiquei por 6 meses. Aí, quando eu bati a chave mesmo e falei assim, não, agora eu vou para Curitiba e vou procurar um trabalho nessa área. Cheguei em Curitiba, uma semana que eu estava aqui, eu fiz o meu cadastro em várias plataformas de vagas e me chamaram para uma entrevista de um tabelionato de notas em Curitiba, do primeiro tabelionato. Foi quando passei. Entrei como recepcionista. Alguns dias depois, uns 20 dias depois, eles me recrutaram para um setor interno, que fazia toda a parte administrativa, e foi ali que eu comecei na área notarial e registral. Depois, dali, já passei por vários outros cartórios aqui de Curitiba, sempre na área de gestão, na parte administrativa, enfim. Depois, registro de imóveis na época da pandemia, e hoje eu sou substituta no registro de imóveis do litoral do Paraná. Então, pelo que você me disse, essa escolha de rota tua foi completamente consciente, não houve acaso do destino. Não, na verdade, como eu sempre te falei, eu sou uma pessoa que eu miro o objetivo e eu crio as minhas estratégias de tudo o que eu preciso fazer para atingir. Então, quando eu saí do fórum, fui para o outro tabelionato, foi no sentido de criar experiência para poder vir para Curitiba e procurar algo na área, que era uma área que eu gostava. Eu não tinha curso em direito, então eu precisava, né, estar inserida ali para ganhar mais, para de certa forma conseguir me manter e cursar direito. Marcela, o que te faz gostar tanto dessa área, para você ter essa vontade, essa força de vontade de seguir? O direito, ele é movido a desafios, porque o direito, ele não é algo em que você aprende hoje e você para naquilo. Então, o que me motiva na área de direito é o conhecimento. Não existe um dia em que eu não aprenda algo novo relacionado ao direito. E o raciocínio jurídico, para mim, ele brilha os meus olhos, vamos dizer assim.
quando você consegue extrair um pouquinho do direito administrativo, um pouquinho do direito notarial, um pouquinho do direito civil, um pouquinho do direito empresarial. Então, você tem que ter um mix de conhecimentos de todas as áreas para que você consiga ter um raciocínio jurídico. E eu gosto muito de estudar, eu não sou uma pessoa que fica parada. Então, tudo aquilo que, sabe, eu sinto, vamos dizer assim, um êxtase de olhar e falar assim, nossa, eu consegui chegar nesse denominador aqui, essa tese aqui é legal, é isso aqui que eu vou falar, é isso aqui que eu vou defender. Isso me motiva. E brilhou os olhos, assim, só de você falar para mim. Eu sou apaixonada pelo direito, e eu sou apaixonada pelo direito notarial e registral por conta disso. Porque não é apenas uma área, você tem que fazer um mix de todas as áreas. E quando eu penso assim, que eu estou garantindo o direito de alguém a partir do meu ponto de análise, que é o que a gente faz no direito registral, então, hoje existe até um provimento que fala muito sobre a defesa dos direitos das mulheres, sobre a violência patrimonial, enfim. Então, tem todo um contexto social por trás. Então, quando você pode olhar e falar assim, não, peraí, isso aqui está causando prejuízo a outra pessoa, e eu não vou registrar por conta disso. E você pode levantar aquela tese, você pode justificar, e lá no fundo aquilo lá fala assim, não, realmente a tua tese está legal, você compreende que você ajudou alguém. E isso as pessoas não veem o cartório por esse lado. Deixa de ser profissão e vira propósito. Propósito, exatamente. Eu acredito que o direito notarial e registro na minha vida é um propósito de vida. Tá? Principalmente na questão de segurança jurídica, de dar ao outro a oportunidade de serviço. Teve algum momento, assim, que bateu essa chave? Você falou, puxa vida, eu acertei a profissão, é isso aqui que eu quero fazer o resto da vida? Todos os dias. Eu acho que quando eu fui recrutada, né, lá no juizado especial pela juíza, e que foi na época que estavam criando o sistema virtual, que é o Projude, que foi quando eu fiz a minha primeira, eu lembro que na época a cidade que eu trabalhava era uma das pioneiras no processo judicial, que é o Projude. E eu lembro, eu olhei para aquilo e falei assim, doutora, mas a gente precisa ter uma regulamentação disso aqui. Como que a gente vai? A gente tem dificuldade com isso, são os advogados que chegam dessa forma, isso e aquilo. E daí eu fui lá e criei, vamos dizer assim, uma recomendação e coloquei na mesa dela. Falei, então, doutora Sueli, o que a senhora acha disso aqui? E aquele meu texto serviu como padrão para o estado inteiro. Eu falei assim, meu Deus, eu estou no caminho certo. Então, aquilo vai te dando retorno. Então, o direito, eu não tenho um dia na minha vida que eu falei assim, não, eu vou abandonar essa área, sabe? Não tem. Todos os dias eu acordo motivada porque eu sei que, de alguma forma, aquilo vai fazer diferença na minha vida. É uma paixão mesmo. A gente precisava de mais profissionais assim, né? Quando o olho brilha, a gente sabe que está no caminho certo e vai para frente. Sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre as suas consultorias, né? Você me disse que você atende 22 estados diferentes. Isso. Então, além de trabalhar hoje num cartório de registro de imóveis, eu presto consultoria para uma empresa chamada Lai Cartórios. Essa empresa é uma empresa de contabilidade especializada no ramo extrajudicial. Só que, além da contabilidade, a gente presta consultorias de rotinas administrativas e financeiras. Tá? As rotinas administrativas são com relação a obrigações em que os notários e os registradores possuem com a corregedoria, com os provimentos, com as leis. Então, além de toda essa questão contábil, né, das obrigações acessórias com a Receita Federal, eles possuem também obrigações junto à Corregedoria de Justiça, seja em prestação de contas, seja em escrituração de livro de receita e despesas, depósito prévio, questão financeira, questão de gestão. E dentro dessa empresa, além de eu coordenar esse setor administrativo, né, que desenvolve atividades como o DOI, COAF, que são questões obrigatórias, eu presto consultoria e diagnósticos organizacionais na questão financeira. Participo de muitos eventos no Brasil inteiro com relação a essas questões de consultoria, mas é sempre na questão organizacional financeira.
Assim, na sua vivência, no seu dia a dia, você observando e dando assistência de forma tão ampla para tantas pessoas, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade hoje, acho que é no mercado de trabalho, é questão de profissionais, a questão de você ter profissionais que tenham conhecimento e mais do que conhecimento, que tenham vontade. Porque hoje nós temos várias pessoas que são formadas em direito, por exemplo, que é uma das profissões mais contratadas dentro de um cartório, porém sem estrutura nenhuma para desempenhar uma função. Mas talvez não seja nem pela questão de conteúdo jurídico, mas pela questão de vontade, de querer aprender, de fazer um curso. Todo dia a gente tem que estar estudando. E esse é o maior desafio hoje, é a contratação de pessoal, pessoas que tenham vontade de aprender em atendimento, pessoas que tenham vontade de aprender a questão técnica, principalmente quanto mais afastado da capital, maior é o problema. Conta um pouquinho de como é na prática um dia de trabalho seu. É puxado. Acredito. É puxado porque nós trabalhamos com atendimento, então o horário de expediente é 100% de atendimento, mas nós temos muita dificuldade com o conhecimento dos usuários. Né? Então a pessoa, a gente tem uma mistificação do cartório como se fosse só um carimbinho, mas não é. Como eu já disse anteriormente, a gente faz uma análise jurídica da situação, a gente verifica se está sendo atendido o direito da pessoa, se todas as partes estão ali. Por exemplo, no inventário. Eu tenho um inventário que muitas vezes, na época que faleceu, por exemplo, o recurso que a gente chama, que é, né, a pessoa que faleceu, um dos herdeiros era casado por comunhão universal, e quando vai fazer o inventário já aparece como divorciado, ou seja, a gente está, vamos dizer assim, maquiando o direito daquela mulher que era casada na época. Só que as pessoas não entendem isso. Então, as pessoas acham que é só carimbar. Essa é a frase que a gente mais escuta, mas é só carimbar, eu tô com pressa. E não entende o propósito, para que serve o cartório, como que ele funciona, tudo que a gente faz. Então, o maior atendimento, o maior problema no atendimento é com relação a essa questão da falta de conhecimento das pessoas e do entendimento que elas têm, e por isso que muitas vezes a gente é muito mal falado. Baseado nisso que você acabou de falar sobre essas dificuldades, tem alguma coisa nesses 20 anos aí de profissão que te chamou a atenção, curiosa, meio bizarra, que aconteceu? Todos os dias tem situação bizarra, todos os dias. Seja, a gente enfrenta muitas dificuldades na questão, por exemplo, de briga entre as partes, sabe, de conflitos, questões policiais, a gente tem que chamar a polícia, porque as pessoas estão ali se matando, divórcios conturbados. Então, assim, eu já vi tudo que você possa imaginar. Pessoas que querem enganar outras pessoas, principalmente idosos. Então, algumas pessoas que procuram o cartório para fazer doações de imóveis dos idosos, e daí não deixam claro a situação, né? Usurpação patrimonial. Mas hoje a gente tem toda essa questão de tratativa interna que a gente tem que ficar lá, conversa com uma parte aqui, conversa com outra, mas veja bem, é legal que vocês façam assim, mas sempre protegendo o direito. A gente nunca faz nada do que não deve ser. Né? Então, o que a gente tenta é conciliar as partes. Mesmo porque se não houver conciliação, não pode ser feito no extrajudicial, tem que ser judicialmente. Para a gente ir se encaminhando para o final do nosso papo aqui, se você pudesse falar alguma coisa, principalmente para as mulheres, que estão assim meio perdidas no meio profissional, na carreira, não tiveram a mesma oportunidade que você de começar cedo, tiveram outras interferências no meio do caminho, o que você diria? Eu falo para elas o que eu falo para minha filha todos os dias. Primeiro, que eu acredito que a mulher, por mais que ela tenha filho, por mais que ela seja casada, ela não pode se abandonar. Tanto na questão profissional quanto na questão física, de aparência, enfim. Por quê? Porque já pensou se chegar lá com 70 anos e você passar o teu filminho da tua vida e você falar assim, nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Eu gostaria tanto de trabalhar com estética, mas eu nunca procurei porque eu achava que eu não tinha mais idade para isso. Eu queria tanto ter viajado o mundo,
mas não fiz porque naquele momento eu precisava, ou estava num relacionamento tóxico e algo nesse sentido. Então, assim, a gente nunca pode deixar para depois o que a gente pode viver agora, né? Então, o que eu falo para minha filha todos os dias, estudem, não fiquem dependente financeiro de ninguém, porque a independência financeira, ela te faz escolher os lugares em que você quer estar. Então, se você não tem independência financeira, você pode escolher se você quer continuar no relacionamento ou não, se você quer continuar naquele trabalho ou não, se você quer ir para academia ou se você quer ficar obesa, por exemplo. Então, ela te traz todo um contexto e todo um empoderamento. Então, não deixem de estudar, seja o que for, independente se você tem filho pequeno, se você não tem. Trace uma meta, cria ali um caminho, né? Eu quero atingir tal objetivo, o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Mas nunca se abandone, porque quando a gente se abandona, depois lá na frente a vida vai cobrar. E daí já é tarde. Eu acho que a maior falha da mulher é se abandonar, né? Isso, exatamente. Achar que a estética é futilidade, uma academia é futilidade, não é bem assim, tem todo um aparato por detrás disso. Exatamente. E a imagem a gente vende. Então, quanto mais você está bem consigo mesmo, mais você demonstra para o seu cliente. As pessoas nos observam a todos os momentos, a forma que você está vestida, a forma que você cuida da sua pele, a forma que você cuida do seu físico, a forma com que você fala, o quanto você estuda. E a partir disso você se torna uma pessoa interessante. Não só para os outros, como para você mesmo. A partir do momento que você se olha no espelho e fala assim, opa, eu tô gostando do que eu tô vendo, você reverbera pro restante, né? Pro restante do mundo aquilo que você é. Então, esse é o meu maior incentivo, é o que eu falo para minha filha todos os dias, é o que eu falo para todas as meninas que trabalham comigo, todas as mulheres que passam pela minha vida, elas escutam a mesma coisa. Nunca pare de estudar, você tem um objetivo, saia, vá conhecer o mundo, vá conhecer outras culturas, leia, seja uma pessoa interessante. Olhando para Marcela, lá há 20 anos atrás, aquela menina que começou e traçou um objetivo e foi direto nele. O que você ainda tem daquela menina hoje, a Marcela, mulher profissional, bem realizada, bem sucedida? Eu tenho muitos sonhos. Eu costumo brincar que para mim, eu nunca estou contente da forma que eu estou. Não é que eu não sou grata, é diferente, tá? Porque grata eu sou todos os dias pela minha vida. Todos os dias. Todos os dias eu olho e falo assim, Marcela, onde chegamos? Sabe? Todos os dias. Mas eu tenho muitos sonhos ainda. Eu tenho muitos países que eu quero conhecer. Eu tenho muita coisa que eu quero fazer. E eu não sou uma pessoa que eu me contento com aquilo que eu estou vivendo. Então, eu sei que eu posso mais e eu sei que eu sempre posso mais. E que isso só vai depender de mim. Não depende de mais ninguém. Porque tudo aquilo que a gente quer ser, tudo aquilo que a gente quer ter, tudo aquilo que a gente quer viver, depende só da gente. Não depende do outro. Então, quem tem que correr atrás todos os dias, quem tem que buscar aquilo todos os dias, sou eu. Então, a Marcela olha atrás, hoje, todas as vezes que eu realizo um sonho, eu olho assim e falo, Marcela, Marcelinha, onde chegamos? E assim, então assim, tem muito daquela Marcela, tem muito, a minha mãe é falecida, já fazem 13 anos, então tem muito daquela Marcela que hoje eu gostaria de ter a oportunidade que a minha mãe visse aonde eu estou, aonde eu cheguei, então tem muito. Marcela, eu gostaria de te agradecer muito a sua participação aqui nessa construção do meu canal ainda, que está tão recente. Saiba que a sua presença aqui foi de grande valia. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito da sua entrevista. Obrigada. Boa sorte para você também. Desejo muita felicidade, muita prosperidade e que o seu canal esteja aí, que faça muita diferença na vida de todas as mulheres. E aí, pessoal, gostaram da nossa entrevista? Conta para mim aqui nos comentários e até o próximo vídeo.